A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 19, de 1 a 37. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Eu já estou emocionada. Quem não assistiu o vídeo de ontem, eu peço que pause esse e assista. Ou tá lendo a Bíblia, lê o capítulo 18. O que acontece? Israel, o reino do norte, já está preso, já foi levado cativo. O rei da Síria está mandando e desmandando. Sobrou só um pedacinho, só Judá, só Jerusalém. As cidades ao redor também já tinham sido tomadas. E aquela lâmpada acesa, né, a promessa de Deus do trono de Davi. Ezequias é um rei bom, um rei reto, que fez o que nenhum outro tinha feito. Ele removeu os altos, ele quebrou, ele derrubou, ele restaurou o culto, a palavra de Deus. Ele fez muitas coisas que Deus queria. Mas o cerco está se fechando contra Ezequias. Ezequias significa: o Senhor é a minha força. Então, ao redor está tudo destruído. E o rei Senaqueribe manda uma carta do inferno, uma carta afrontosa, humilhando, e ainda lida em público, em hebraico, para que todo o povo que está nos muros, nas muralhas, escutem, para ficarem desesperados, para perderem a confiança no Deus de Israel, no Deus que, no caso, né, é o Deus de Ezequias, o Deus de Judá, do Reino do Sul. No último versículo do capítulo 18, nós vimos que o cronista, então ele é Aquim, filho de Uquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito, que é a carta que é lida no capítulo anterior. Aí agora o rei Ezequias fica sabendo de tudo, ouve tudo e também rasga suas vestes, porque isso é um sinal de luto, de perda, de desespero, de tristeza, de vergonha, de humilhação, de prostração, de desespero, até dá para dizer assim. Então, vamos para o 3. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Então, eu não sei se tu consegue vislumbrar, se tu consegue entender, se a tua mente, tu entende o que está acontecendo. O povo todo está com os olhos em Ezequias. O que ele disser que é para fazer, eles vão fazer. Mas todos temem pela sua vida. Todos sabem que, humanamente falando, o rei da Síria, né, Senaqueribe, era um imperador, uma potência, era um império, era muito forte. Então é verdade, todos estão angustiados, todos estão se sentindo envergonhados, humilhados, afrontados, né? Sendo que Ezequias era um rei bom, um rei reto, que fazia o que agradava a Deus. 4. Aí ele compara com as dores de parto, né? Que chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem força para dar luz. Então, eles sabem que estão fazendo tudo certo, a criança vai nascer, mas
Ao redor é uma desolação só, eles estão perdidos, eles estão ilhados, isolados. É como tu olhar com os olhos naturais e pensar, o que vai ser de mim? Tô perdida, né? Então ele diz, é hora de nascer, mas a mãe não tem forças para dar luz. Por que ela não tem força para dar luz? Porque o exército inimigo cercou Judá, cercou Jerusalém. E as outras cidades já foram tomadas. E o reino do norte já se perdeu, que é Israel. Nós estamos falando de Judá. Se tu não tá entendendo, assiste os outros vídeos, tá? Então, o que acontece agora? 4. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Mesmo diante do gigante, Davi lutou. Não teve medo, né? Só que aqui, o gigante era muito gigante. O exército era superior. É como eu falei no outro vídeo. É tu olhar, que nem hoje, atualmente, tu vê aquele mapa pequenininho, aquele país, e ao redor todos são seus inimigos. E todos querem te destruir. Todos querem te exterminar. Querem te riscar do mapa. Querem apagar do mapa. Então, ele diz, ore pelo resto que ficou. 5. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías. Isaías é o profeta. Nós já temos um vídeo no canal sobre Isaías, que significa Jeová é salvação. Então, pensa espiritualmente. Ezequias é o Senhor é a minha força. Então, mesmo que esse exército todo se acampe ao meu redor e aparentemente ele é mais forte, o Senhor é a minha força. E Isaías, Jeová é salvação. Significa quem vai nos salvar vai ser Jeová. É isso que significa Isaías. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que ele lhes disse, digam ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Então, vamos parar aqui. Quantas vezes nós ouvimos a voz do inimigo? Quantas vezes nós ouvimos as afrontas, as humilhações? Quantas vezes o exército das trevas se acampa ao derredor, porque a Bíblia diz que ao redor estão os anjos, mas a gente sente a afronta, a gente sente a retaliação, a gente sente o poder das trevas, a vingança, o ódio, a fúria das trevas contra os filhos de Deus, contra nós. E se nós não buscarmos ao Senhor, nós vamos sucumbir de medo, nós vamos sucumbir de angústia, nós vamos sucumbir por causa da vergonha, da humilhação, da fraqueza, da nossa própria limitação. Porque a força não é nossa, ela vem de Deus. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias, a gente fala, né? Jacó é pequeno, Jacó é muito pequeno. Sem mim nada podeis fazer. Então, aqui ele está deixando bem claro que aquelas palavras daquela carta foram blasfêmias contra Deus. Aí, lembramos de Davi de novo. Davi deixou bem claro que o Golias, que o gigante estava afrontando o exército do Deus vivo, que aquilo que ele estava falando era contra o próprio Deus. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Pai, sou eu que estou sofrendo? Ou é o teu nome? Ou é a tua vontade? Ou é a tua palavra? O que está sendo afrontado aqui? O que está sendo colocado em xeque aqui? O que está sendo desrespeitado aqui?
Se trata de algo pessoal ou se trata da tua santidade, do teu santo nome, de quem tu é? 7. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Olha a resposta que Isaías deu para Ezequias. Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Então, essa foi a resposta dos céus, a resposta de Deus através do profeta Isaías. Vamos para o 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Isso para nós é um exemplo. Isso para nós deve ser um procedimento, vamos dizer, padrão. Tu recebeu uma afronta, tu tá com medo, tu tá angustiado, tu tá sendo humilhado, tu tá sendo afrontado, tu tá sofrendo uma injustiça. Eu não sei qual é a tua dor, o que tá acontecendo, mas o que tu tem que fazer? Tu tem que ir para a casa do Senhor. O que é isso? Para a presença de Deus. Tu tem que te humilhar diante de Deus. E ele fez o que? Ele estendeu a carta diante do Senhor. O que simboliza isso? Ele contou, ele mostrou, ele abriu o coração. Rasgar as vestes, mas rasgar o coração. Antes que hajam palavras na minha boca, tu sabe tudo, mas Deus quer nos ouvir. Somos filhos e filhas, devemos falar com o Pai. Continuando. 15. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aqui ele está louvando, adorando a Deus. E também está falando para si mesmo, para sua alma, que o Deus que ele serve é muito, muito, muito maior do que qualquer falso Deus. Muito maior do que qualquer exército, do que qualquer rei, qualquer nação, qualquer trono, qualquer domínio, qualquer principado, qualquer potestade. Deus é o Deus altíssimo, é o Deus sublime, é o Deus eterno, é o Deus invisível, é o Deus criador dos céus e da terra, de todos os reinos da terra. Isso tem que estar no nosso coração. Quando a gente começa a temer homens, temer circunstâncias, temer enfermidades, temer calamidades, reinos, governos, o nome do nosso Deus é acima de qualquer nome. O nome do Senhor Jesus é um nome mais poderoso na terra, embaixo da terra, em cima da terra, no céu. Não existe um nome mais poderoso do que esse. Então, o que ele está fazendo nesse versículo 15? Adorando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, como Davi fazia. 16. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias amava a Deus, era reto, era obediente e sabia que Senaqueribe era só um instrumento das trevas. Que, na verdade, aquela luta não era entre Judá e a Síria, era entre o Deus vivo e o falso Deus, entre o Deus de Davi e um Deus pagão, uma abominação, algo que era do inferno, das trevas, do mal. Então ele coloca bem nesse nível e pede que Deus ouça, que Deus veja, que é o que nós devemos fazer. Senhor, tu não está vendo? Até quando, Senhor? Até quando pedir a intervenção de Deus? 17. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. Então, muitas vezes, a realidade é
tão negativa, é tão desfavorável a nós, que a gente não vai ser louco, lunático, maluco de dizer que não é. É real. Aquela pessoa tem poder para matar, poder para prender, poder para fazer o mal contra ti. Ela tem esse poder. Só que quem tem maior poder é Deus. E Deus pode todas as coisas. Então, olha o que ele diz. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Tem uma música maravilhosa que conta essa história, né? Perfeita, contando direitinho. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Então, Ezequias se humilhou e Deus disse: eu ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Então ficou bem claro que Senaqueribe não estava apenas afrontando o rei Ezequias, a nação, o reino de Judá. Não, era pessoal, era contra o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Aí vamos para o 27. Mas eu sei onde você está, conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca. E farei você voltar pelo caminho por onde veio. Então, a promessa de Deus é sempre essa, que os inimigos vão fugir, né? Vão fugir. E isso será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e a dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, e por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. 35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. Então, o anjo do Senhor matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos
Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Esse texto é muito forte, porque ele nos mostra a autoridade, o poder, a supremacia de Deus. E esse Deus é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus da Bíblia. O que a gente aprende com esse capítulo maravilhoso da Bíblia? Que assim como a gente vê na história de Israel, né? Vários personagens que viram a destruição. Ló viu a destruição de Sodoma e Gomorra. Noé viu a destruição do mundo da época. Jonas acreditava que ia haver a destruição de Nínive. Moisés viu a mão forte de Deus no Egito. Davi venceu batalha. São tantos exemplos. Então, assim, ó, por que a gente lê a Bíblia? Para ter fé, para acreditar que esse Deus que agiu ainda age na minha vida, age na minha família, age na minha cidade, age no meu estado, age no meu país, age no mundo. Ele ainda é o mesmo Deus. Então, essa situação mostra que mesmo um rei que era reto, que era bom, passou por tudo isso. Sim, temos muitas lutas, porque outro sofre com as trevas por causa do pecado, porque tu cedeu à tentação, outro sofre contra as trevas porque tu tá lutando contra elas. Tu tá saqueando o inferno. Tu tá fazendo a vontade de Deus. Então a nossa luta é constante. Então Ezequias, diante da afronta e da humilhação, ele rasgou as suas vestes. Ele se cobriu de pano de saco, se humilhou perante o Senhor. Pediu conselho ao profeta Isaías. Ele fez tudo o que é certo. Ele fez o passo a passo. Consultou os profetas, né? No caso, o profeta Isaías. E ele faz uma coisa linda, que é estender a carta, essa afronta, esse desaforo que Senaqueribe tinha mandado para ele, diante do Senhor. Ele conta para o Senhor o que Senaqueribe estava falando. E ele orou ao Senhor, louvando, adorando e pedindo livramento, pedindo para que Deus ouvisse, para que Deus visse. Ele orou com fé e mostrou ao povo que ele cria nesse Deus. Ele deu um exemplo como Davi dava ao povo, de que não é porque eu sou o rei que eu sou alguma coisa, não sou nada nem ninguém, eu preciso do Deus vivo. Eu não sou ninguém. Davi, quando chegou no final da vida, ele disse que louvava a Deus que tinha livrado ele de toda angústia. Então a gente vê que Ezequias disse que esse era um dia de muita angústia, de muita afronta, de muita humilhação, de vergonha. E Ezequias se humilha na presença de Deus pedindo esse livramento. E o que Deus faz? Deus fala através de Isaías de que sim, eles vão ser livres, libertos. Deus vai contra Senaqueribe. E aí, o anjo do Senhor feriu 185.000 assírios durante a noite. 185.000. Um anjo, o anjo do Senhor. Quando Senaqueribe vê isso, ele vê que não vai poder. Que se ele continuar, ele vai ser destruído. Então ele se retira e vai embora. E os próprios filhos dele o matam, como Isaías tinha profetizado. Então, esse capítulo e o capítulo 18 é para a gente ler, reler e triler. A gente precisa de fé, e a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo estudar, meditar na palavra de Deus. O que eu mais quero é que vocês tenham fé, confiança em Deus, que vocês louvem, adorem e creiam em Deus. E creiam em Deus. De que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus hoje e o será eternamente. Que nós devemos levar as nossas lutas, vergonhas, afrontas, humilhações, injustiças, dores para o nosso Deus. E saber que se Ele
disser que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Eu não sei o que tu tá passando, mas seja lá o que for, apresenta para Deus, ora, pede que Ele tem poder para te socorrer, que Ele pode te socorrer.